Todo mundo tem um jeito de ser. Mas, e se isso não for quem você realmente é? E se for só uma cicatriz disfarçada? Ser ríspido, isolado, piadista, submisso, tudo isso pode ser apenas um reflexo de uma dor antiga. Desde pequeno, ensinaram que sentir era fraqueza. Você aprendeu a engolir o choro, esconder os medos, e criou um personagem para sobreviver. A criança que um dia você foi, aprendeu que ser autêntico era perigoso. O que você chama de personalidade pode ser um escudo, um modo inconsciente de evitar rejeição, dor, abandono. A mente não esquece, ela arquiva. Cada ausência de afeto, cada palavra dura, virou crença silenciosa. Não sou suficiente. Não mereço amor. E hoje, suas escolhas ainda são comandadas por essas feridas não curadas. Você acha que superou, mas os gatilhos contam outra história. A verdadeira força não está em parecer bem. Está tendo coragem de se olhar no espelho e perguntar: quem sou eu, além da dor? Você não é o seu trauma. Você é quem sobreviveu a ele. E pode agora escolher se libertar. Você lembra da primeira vez que sentiu que não era suficiente? Talvez não em palavras, mas no silêncio, nos olhares que desviaram, na ausência que doeu mais que gritos. Foi ali que nasceu a crença. Para ser amado era preciso merecer. E você tentou ser perfeito, incansável, invisível, mas nunca bastava. Cresceu acreditando que amor é prêmio, não direito. Você se tornou o exemplo, bom filho, funcionário impecável, parceiro que se anula. E tudo isso parece virtude, mas é medo. Medo de errar. Medo de mostrar quem realmente é e ser rejeitado por isso. Vive em alerta, tentando merecer o que deveria ter sido dado de graça: afeto. Mas a verdade é crua. Ninguém vai preencher esse buraco. Essa dor precisa ser sentida, não ignorada. Porque enquanto você mendigar migalhas de amor, continuará revivendo a infância nos seus relacionamentos. A cura começa quando você para de buscar fora o que sempre faltou dentro. Quando entende que sua essência não é defeito, é quem você é, antes do mundo te ensinar a se esconder. É hora de voltar para si e se resgatar. Desde cedo te ensinaram que sentir era perigoso. Raiva era feia, tristeza, fraqueza, carência, vergonha. Então você aprendeu a calar, a esconder, a engolir tudo. Criou um personagem forte, racional, inabalável. Mas por dentro, algo gritava. E o que não é expresso se acumula. E o que se acumula, explode. Você já teve crises que não soube explicar? Tristezas que pareciam vir do nada? Padrões que se repetem mesmo quando você jura que mudou? Tudo isso é só o eco da dor que você nunca deixou sair. E enquanto o mundo vê alguém funcional, por dentro você sente o peso de um vazio sem nome. Um personagem de sucesso sufocado na própria armadura. Mas o mais cruel, você acreditou que isso era você. Se orgulha da força que te destrói em silêncio, mas por trás dela, vive uma criança que só queria colo, que nunca foi ouvida, que ainda sente medo de ser deixada se errar. Você não precisa mais se esconder de si. Você pode voltar, sentir, existir e descobrir que é suficiente, não apesar das suas dores, mas por causa delas. Você não precisa mais lutar para ser visto. Precisa sim aprender a se enxergar. Porque quando você acolhe sua dor, ela deixa de te controlar. A ferida vira portal. O peso vira ponte. E você, enfim, se aproxima de si. Crescer sem acolhimento ensina que afeto precisa ser conquistado. Desde então, você vive para agradar, justificar, evitar conflitos, como se precisasse permissão para existir. Cada falha vira ameaça. Cada silêncio, um julgamento. Não são fatos, são as lentes do seu trauma distorcendo a realidade. Você antecipa rejeições, sabota vínculos, se distancia antes que doa. Mas tudo o que você quer, lá no fundo, é ser amado, sem ter que merecer. Ser aceito até nos seus silêncios, nas suas falhas. Só que nunca te ensinaram que isso era possível. E ser visto agora assusta. Então você se fecha. Vive, mas não sente. Ama, mas não se entrega. E o vazio cresce. Mas há uma força em você que resiste, que quer viver sem máscaras, que sabe, não dá mais para continuar se traindo por uma paz que nunca existiu. É hora de voltar para casa, voltar para si. Nesse reencontro com sua dor, algo poderoso acontece. Você descobre que não precisa mais se justificar para existir. Começa a se tratar com a compaixão que nunca recebeu.
a se olhar com ternura, a se proteger com a força que nunca encontraram em você. Porque agora, você se escolheu. Muitos traumas não deixam cicatrizes visíveis, mas vivem no corpo tenso, na ansiedade silenciosa, na sensação constante de inadequação. Talvez você tenha crescido em um lar onde não faltava comida, mas faltava presença. Onde havia regras, mas não havia escuta. Parece que tudo foi normal, mas algo dentro de você sempre soube. Havia um vazio. Você tentou preencher com conquistas, relações, produtividade, mas nada sustentava. Porque o que falta não é algo externo, é validação, é acolhimento, é reconhecer a dor do que faltou, mesmo que pareça invisível. E talvez o maior obstáculo seja justamente a negação. Está tudo bem, mas não está. E tudo bem não estar. Parar, escutar, reconhecer. Isso é força. Porque só quem tem coragem de tocar a própria dor é capaz de finalmente se libertar dela. A permissão para mudar só pode vir de você. É estranho como o sofrimento se torna rotina. Como o caos se torna lar. Já percebeu como volta para o que te machuca? Relações tóxicas, hábitos destrutivos, ciclos de dor. Isso não é fraqueza. É condicionamento. É o cérebro confundindo dor com afeto, ausência com amor. Você aprendeu cedo que atenção vinha com exigência, que carinho era seguido de culpa. E agora, quando alguém te oferece leveza, você se retrai, sabota, desconfia. Porque o que é saudável parece estranho, e o que destrói parece familiar. Esse é o efeito do trauma. Ele vira a bússola, e ela aponta sempre para o abismo. Mas há uma parte de você que já percebe, que questiona, que se incomoda. Essa parte é sua chance. É ela que pode te libertar. Mas para isso, você vai precisar sentir. Vai precisar ruir. Desfazer-se da identidade que construiu para sobreviver. Só assim poderá nascer de novo. Você não é a dor, mas precisa atravessá-la. Precisa escolher a mudança, mesmo que doa. Porque é essa escolha que salva. Você já sobreviveu ao pior. Agora é hora de viver o que é seu por direito. Existe um silêncio que grita. Ele vive nos espaços onde faltou colo, compreensão, presença. Onde, em vez de acolhimento, houve frieza. Esses silêncios moldaram muros invisíveis, e hoje, eles te impedem de sentir, de confiar, de se entregar. Você se tornou forte, mas essa força é escudo. É a resposta à ausência. Você não queria ser inabalável, só não podia cair, porque ninguém estaria lá para te levantar. Mas viver assim cansa. O corpo cobra. A alma clama por descanso, por entrega. Mas toda vez que você tenta, aquela voz interna sussurra. E se doer de novo? Você se fecha. Sorri, esperando ser visto, mas ninguém enxerga. Então conclui. Preciso me esconder melhor. Mas o que você precisa é ser encontrado. E só será encontrado se tiver coragem de se encontrar primeiro. Não se trata de virar outra pessoa, mas de lembrar quem você era antes do medo. Essa versão ainda vive aí e espera que você volte. A dor não é sua inimiga. É um chamado, um convite para voltar para si. Você foi ensinado a temer seus sentimentos, a esconder a dor, a sufocar a vulnerabilidade. Mas isso foi uma mentira, repetida tantas vezes que virou verdade dentro de você. Então você se anestesiou, com trabalho, distrações, relações rasas. Tudo para não sentir. Mas o que você não sente, te domina. E por isso os ciclos se repetem. Mesmas dores, mesmas frustrações, rostos novos, feridas antigas, porque a raiz ainda está viva. Ignorar não cura, fugir não salva. E chega um momento em que o corpo adoece, a alma grita. É aí que surge a escolha, continuar fugindo ou finalmente parar. Parar e sentir, parar e cuidar. Porque a cura começa na dor, não na fuga. E não é a dor que assusta, é a solidão de tê-la enfrentado sozinho. Mas agora você pode estar lá por si. Pode dar à sua dor o colo que ela nunca teve. Não importa quanto tempo passou. A criança ferida ainda espera ser ouvida. E só você pode dizer: eu estou aqui, e nunca mais vou te deixar. Esse é o verdadeiro começo. É o ponto onde a sobrevivência vira vida. Você não é exagerado. Você está cheio. Cheio do que precisou calar para sobreviver. Palavras engolidas, lágrimas não choradas, verdades abafadas.
Essa sobrecarga se transforma em sintomas, em crises, em confusão. Você se perde porque nunca teve espaço para se encontrar, mas algo em você já começou a despertar. Só de estar aqui significa que uma parte sua já decidiu não repetir, não suportar, mas viver diferente. E isso é sagrado. Despertar dói, porque exige confronto, exige encarar o que foi negado, assumir responsabilidade, perguntar: o que posso fazer com o que fizeram de mim? Essa pergunta não diminui sua dor, ela te liberta. Tira você do papel de vítima e te devolve o poder. Você pode ser o adulto que precisava, seu próprio abrigo, sua própria escuta. Ninguém virá te salvar, mas você pode. E isso assusta, mas também empodera. Cada vez que se acolhe, em vez de se julgar, você cura. Cada vez que sente, em vez de fugir, você se reencontra. E talvez essa reconexão seja a única forma de preencher a solidão mais cruel, a de estar longe de si. A desconexão começa cedo, quando você percebe que ser aceito exige calar partes de si. Emoções erradas, pensamentos proibidos, desejos inconvenientes. Então, você se molda. Vai se afastando da essência para se encaixar. Com o tempo, esquece quem é de verdade. Você se torna funcional. Sabe sorrir na hora certa, agradar, esconder o que sente. E isso te protege, mas te aprisiona, porque ninguém enxerga o que há por trás. E quanto mais você se adapta, mais se sente sozinho, mesmo cercado de gente. Essa solidão é a ausência de conexão com você, com seus desejos, seus limites, sua verdade. E enquanto isso não é resgatado, tudo parece sem cor. Você se pergunta: onde foi que me perdi? Mas não é tarde. Tudo o que você precisa ainda vive aí, escondido sob camadas de medo, culpa e cobrança. Reconectar-se começa com um gesto simples: parar de agradar e começar a ouvir sua intuição, sua raiva, sua vontade. Ser você é um ato de coragem, e quando essa coragem nasce, a solidão começa a cessar. Porque você deixa de esperar e finalmente se encontra. Você aprendeu a resistir, a engolir o choro, o medo, a frustração. Mas até quando? Até quando vai carregar tudo sozinho, fingindo que está tudo bem enquanto desmorona por dentro? Você tem o direito de pedir ajuda, de ser cuidado, de desabar. Vergonha não é sentir. Vergonha é ignorar sua humanidade para manter uma imagem. Quantas vezes você sorriu querendo sumir? Cuidou de todos enquanto se sentia exausto? Isso não é força. Isso é abandono de si. A verdadeira força é humana. É dizer: não aguento mais. É parar de provar. Já lutou demais. Agora é hora de se permitir. Sentir. Confiar. Saber que não precisa controlar tudo para estar seguro. Que não precisa ser perfeito para ser amado. E quando você se permite existir como é, começa a respirar. Começa a viver. Ser você, em um mundo que insiste que você seja outro, é o maior ato de liberdade. O que mais machuca talvez não seja o que fizeram, mas o que você passou a fazer consigo mesmo. Se punir, se culpar, se cobrar. Mas nenhuma criança merece culpa por sobreviver, e você sobreviveu. Já é suficiente. Essa é a raiz da autossabotagem. Você ainda acredita que não merece o que deseja, que algo em você está errado, que se algo dá certo, logo vai acabar. Então você estraga, inconscientemente. Porque sua autoimagem construída na dor não combina com a felicidade. Mesmo ao conquistar, sente culpa, sente medo. Lá dentro, aquela criança ainda acredita que precisa ser outra para ser amada. Mas a verdade é que você nunca precisou ser outro. Só precisava ser visto, escutado, acolhido. E agora, pode dar isso a si mesmo. Em silêncio, em pausas, em gestos de ternura. Permitir-se errar sem culpa. Descansar sem se julgar. Ser você, sem medo. Isso transforma. Porque a cura não vem da força, vem do afeto, da confiança. E quando a dor vem à tona, parece que tudo piora. Mas essa dor é sinal de que algo se move. A ferida que arde é a que está começando a cicatrizar. E pela primeira vez, você não foge. Você fica, senta ao lado da dor e diz: eu estou aqui. E não vou mais te abandonar. Isso é revolução interna. Quando você escolhe ser sua própria casa.
Para de buscar abrigo nos outros e começa a construir dentro de si. Percebe que as feridas não são falhas, são portas, e ao atravessá-las, reencontra partes suas esquecidas, que ainda choram, que ainda esperam, que ainda sonham. O medo virá, a dúvida também, mas cada lágrima agora é antiga e finalmente tem permissão para existir. Cada tremor é um trauma sendo tocado com cuidado. Isso é sagrado. É o começo de um novo vínculo com você mesmo. A cura é espiral. Você retorna às dores, mas com um novo olhar. Mais sabedoria, mais ternura. A dor escutada vira guia. A sombra acolhida traz presentes escondidos. E um dia, sem aviso, você vai notar. A dor já não pesa. O espelho mostra um olhar mais calmo. E a paz que chega não é ruidosa, é serena. É o reencontro com o que é seu. Mas para chegar lá, será preciso renunciar. Culpas, máscaras, papéis que não te pertencem. Será preciso decepcionar expectativas alheias para honrar a sua verdade. E viver essa verdade é, enfim, liberdade. Você não precisa ser radical, só precisa ser honesto. Com seus sentimentos, com seus limites, com sua verdade. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre nunca mais se abandonar. Porque tudo nasce desse compromisso. Relações mais saudáveis, escolhas mais leves, caminhos mais verdadeiros. Esse é o início de uma nova vida. Não perfeita, mas autêntica. Onde a dor pode existir, mas não comanda. Onde o passado é lembrança, não prisão. Onde ser você, finalmente basta. Você tentou consertar o mundo lá fora. Mudou pessoas, ambientes, situações. Mas a paz que você procura sempre esteve dentro. Ela começa quando você para de se ver como problema. Quando trata suas cicatrizes com respeito, não com vergonha. Você não é o trauma, é quem sobreviveu. E agora pode mais que isso. Pode viver. Com dignidade, com presença, com verdade. É hora de parar de esperar validação externa. De silenciar a própria essência para caber em espaços apertados. É hora de ser sua própria voz. Sua própria presença. Essa é a autonomia emocional. Quando você escolhe ser leal a si, todos os dias. Você pode ser aquilo que sempre procurou. O abraço que faltou. O colo que nunca veio. O incentivo que não chegou. Você já está aqui, inteiro, capaz, livre. Livre para criar uma vida com sua essência, seu ritmo, sua verdade. A cura não te transforma em alguém idealizado. Ela te devolve ao essencial, ao simples, ao verdadeiro. E talvez por isso tantos desistem, esperam se tornar melhores. Mas curar é, na verdade, voltar a ser quem você era, antes de ser ferido. Esse retorno não é fraqueza. É renascimento. Um reencontro com a parte sua que amava sem medo, confiava sem se defender, vivia com leveza. Mas o mundo te endureceu. Te ensinou a desconfiar, a se calar, a reprimir. E você esqueceu de si. Agora, a cura te convida de volta. A se despir das armaduras, a deixar o amor circular, não o amor idealizado, mas o que acolhe, cuida e aceita. Por você, por sua história. Você não precisa mudar. Só lembrar quem é. E viver com alma, com inteireza. Porque quem se cura não é perfeito, é inteiro. E isso agora, finalmente, é você. Existe uma serenidade que nasce quando você para de lutar contra si. Quando entende que sentir demais, querer colo, ter medo, não é fraqueza. É humano. Você passou a vida tentando se consertar, como se houvesse algo errado em ser quem é. Mas tudo em você faz sentido. Cada reação foi proteção. Cada escolha, sobrevivência. E isso merece respeito. Só que agora talvez você não precise mais viver em defesa. Não precisa mais fingir que não dói. Nem engolir o choro para parecer forte. Agora você pode ser quem sente. Quem escuta. Quem se acolhe. Porque já não depende mais da aprovação de quem nunca soube te amar. Você pode escolher com quem quer estar, o que quer manter, o que precisa deixar. E isso é liberdade, real, sem justificativas, sem esconderijos. Assusta sim, porque sair das prisões conhecidas é desconfortável. Mas é aí que você começa a respirar de verdade, a viver com presença, a amar com inteireza. Você não é refém do que te feriu. É a resposta da própria cura. E cada passo que dá, diz ao mundo: eu escolho a mim. E esse amor, calmo, firme, silencioso, começa a crescer em você. Você está voltando.
Não para o que foi, mas para o que é. E isso já é milagre. Você entende? O jeito de ser nunca foi identidade. Foi sobrevivência, foi adaptação. Mas agora, consciente, desperto, você pode escolher com base na verdade, não no medo. Foi uma jornada corajosa. Enfrentar espelhos, encarar feridas, descer ao fundo e voltar com as mãos cheias de si. Ninguém pode tirar isso de você. Hoje, cada passo é mais leve. Não porque não dói, mas porque você não está mais sozinho. Você aprendeu a sustentar sua dor com presença, reescrever sua história. E talvez pela primeira vez, consiga olhar para dentro com amor. Um amor que acolhe, que liberta, que diz: eu tô aqui agora. Você não é um rascunho, é uma obra viva. Tudo o que precisa já mora em você. Se isso tocou sua alma, comente, compartilhe, mostre que ninguém está sozinho. E lembre-se, você não é seu trauma. Você é quem, com coragem, escolhe se curar.